duas pessoas conversando, entendeu? Beleza. Olá, pessoal. Acabamos de começar, então, a nossa live aqui. Eu acho que é o primeiro conteúdo do YouTube, né? É verdade. Nosso primeiro conteúdo do YouTube, mas de live é a quarta ou quinta live já. A gente já falou sobre dinheiro, como começar, né? Então, são sempre aí assuntos relevantes a você, enfermeira obstetra, profissional da enfermagem obstétrica, da obstetrícia, enfim. É muito chique, né? Transmissão simultânea. É muito chique. Então, a gente está aqui no Instagram, do Bebê de Pato, a gente está também no nosso YouTube, né? E hoje nós vamos falar sobre como começar, né? Como você conseguir experiência para começar a atender parto. E se apresenta para o pessoal, quem está chegando. Eu sou o Matheus, sou sócio e fundador, fundador acho que não, mas sou sócio da Laura na Liorá. Ela é a fundadora, né, juntamente com a Mairene, e eu sou sócio da Laura aqui na Liorá, né? Então eu trabalho na parte administrativa, do marketing, financeiro e outras coisas mais. Ele fica com a parte da dor de cabeça e eu fico com a parte do amor. Que é a parte técnica, né? Então, e hoje nós estamos aqui tomando um café. É. Como a nossa live hoje não é sobre... eu acho que é sobre empreendedorismo, mas é mais voltado para a parte técnica, né? Por isso hoje a Laura está aqui comigo. Em homenagem aos profissionais, estou com a xícara aqui do... Nossa, né? Como é que é? Esse aparelhinho aqui? Do Sonar. Do Sonar. E é uma xícara nossa, tá, pessoal? A gente fez aqui para os cursos que a gente faz aqui presenciais, né? Algum tempo atrás. E aí a gente Isso toma mesmo. aqui também um cafezinho. E eu, para quem não me conhece, eu sou a Laura Padilha, sou enfermeira obstetra. Como o pessoal diz agora, sou uma paterubana, né? Trago muito do que aprendi na minha formação como enfermeira, na pós-obstetrícia, também no mestrado, mas eu aprendo muito também com as coisas que eu aprendo da tradição, de como as parteiras trabalhavam. A gente entende a assistência humanizada com as mulheres e as famílias, muito como as parteiras de antigamente faziam. Então, acho que o maior objetivo é unir a ciência com a tradição, com a humanização, com amor pelo que a gente faz. E eu acho que acredito que o objetivo desse Instagram, né, além trazer também isso, essa união do que a gente faz na prática, então na assistência humanizada à mulher, então aliando a ciência com esse amor, né, com essa humanização, mas também com o empreendedorismo, né? Então, assim, sempre os conteúdos que vocês vão ver aqui para enfermeiras obstetras vão ter ou uma coisa ou outra, né? Um lado ou outro mais aprofundado, mas a gente sempre vai falar sobre empreendedorismo e também sobre essa parte mais técnica, né, da assistência ao parto, que é algo que eu gosto muito que a gente vai falar hoje, né? Esse aqui é o Chicão, para quem não conhece, porque não me conhece. O Chicão é tão que nem eu que eu falo não me conhece. Mas o Chicão, meu bebezinho de 23 dias, né, Chicão? Já está experiente em live, tem mais live aí no currículo que muita gente. Então, não estranhe se ele acordar para mamar ou fazer um cocô, enfim. Coisas de bebês. E se você está assistindo essa live agora no final de dezembro de 2020, né? Então o Chicão acabou de nascer. Verdade, é um recém-nascido. Então vamos lá. Laura, fala pra gente a profissional da enfermagem que está nos assistindo agora e ela precisa de experiência para atender parto, né? Existem N fatores que podem fazer dessa profissional ter tido uma experiência com parto de qualidade ou não, né? Ou seja, vamos supor aqui, a gente sabe que nem sempre aquela carga horária exigida numa pós-graduação, por exemplo, é uma carga horária que vai te dar segurança, que vai te dar tranquilidade para você atender um parto, né? E isso eu posso falar, assim, até com uma certa propriedade, porque eu acompanhei muito a Laura no começo da formação dela, e ela tinha muita ânsia de atender parto, né? Então, o que ela faz? Bom, eu vou deixar você falar, mas
falando agora para essa enfermeira obstetra que ela precisa de experiência para atender parto, mas ela, por algum motivo ou outro, ela não tem. Ela tem insegurança, ela tem medo, ela não tem, talvez, o conhecimento necessário, né, por falta de instrução, enfim. Na sua opinião, o que ela tem que fazer? Como que ela tem que começar? E isso é muito verdade, assim, que o Matheus disse sobre essa questão da formação. Eu acho que é um calcanhar de Aquiles, assim, de muitas enfermeiras obstetras. É claro que quem pode estar ouvindo a gente já tem uma experiência maior com partos, né? Porque já atendeu partos como enfermeiro ou atendeu partos como doula. Muitas enfermeiras obstetras já foram doulas, assim como eu também. Enfim, mas a gente vê na nossa formação como enfermeira obstetra, a não ser que a enfermeira seja fez obstetrícia, né, que é um curso específico, uma formação específica lá em São Paulo, que só tem em São Paulo, as formações para enfermeiras obstetras a carga horária é muito pequena, né? O que o conselho exige são apenas 20 partos, né? Pelo menos aqui. Então, assim, o que a gente aprende com 20 partos até... Será que a gente se sente segura, né? Essa é a pergunta, para atender qualquer tipo de mulher, principalmente quando as pessoas vão pensar, vou atender parto domiciliar, né, também. Será que eu sinto segura para atender outras famílias, outras gestantes, tendo apenas 20 partos no currículo, né? Então, assim, é algo que é presente em muitas das histórias das enfermeiras obstetras, né? E você perguntou como eu comecei assim, essa foi a minha realidade, né? Então, assim, eu atendi os partos, eu acho que... E aí também tem aquilo, né? Tem enfermeira que é uma enfermeira que a gente chama mais de pé frio, outra mais de pé quente. Então, assim, tem enfermeiras que pode, nesse tempo que ela for atender os 20 partos, ela pegar desses 20, sei lá, uma mulher que teve uma ruptura uterina, uma laceração grande para ela poder suturar, mas ela pode atender 20 Sim. partos, de partos tranquilíssimos, em que ela não conseguiu fazer nenhum tipo de procedimento, né? Uhum. Então, assim, isso depende muito. Então, assim, é algo que depende muito, né, da vida, do que vai acontecer, mas a gente fica pensando assim, como que eu vou atender outras gestantes se eu não tenho experiência em tudo, né? Então, foi nesse sentido, quando eu comecei a atender partos, na minha pós-graduação ainda, era uma maternidade pública grande aqui da minha cidade, aqui de Cuiabá, ela tem bastante demanda, né? Então, até participei da pesquisa do Nascer no Brasil, para coletar dados, e foi um dos hospitais selecionados, porque é um hospital muito grande. Lá tem dias que parem, sei lá, 24, 30 mulheres, né, dependendo da lua. Enfim, então, assim, lá tinha muita rotatividade de gestantes de parturientes. E na época, quando eu atendi partos, lá tinha uma suíte de parto, sabe? Com banheiro e tal. Então, eu tive essa sorte, vamos dizer, uma grande graça de aprender a atender partos na banheira. Isso é algo também que a gente não aprende, né? Dependendo se o hospital não tem uma logística ali, né? Uma sala de parto, você não vai aprender a atender partos na banheira, isso pode também te dar um pouco de ansiedade. Enfim, então eu acompanhei esses 20 partos, mas como disse o Matheus, vocês não sabem, o Matheus é meu sócio e meu marido, né? É meu sócio da vida. Então, por isso que ele me acompanhou em tudo. Então, assim, ele via que eu fazia os plantões extras. Então, assim, eu fazia o meu plantão da pós-graduação e eu ia fazer carga horária a mais porque eu queria ter um volume. Porque a gente sabe que quanto mais volume de gente a gente atende, mais casos diferentes, Sim. mais emergências, a chance de acontecer é maior. Então, eu comecei a fazer isso daí, vamos dizer, voluntariamente, de graça. Então, eu ia à noite, eu ia final de semana. Na época, eu não tinha um periquito para dar água, né? Então, assim, eu ia nos finais de semana, porque eu sabia que aquele momento era o momento de eu fazer aquilo, né? Sim. Então, assim, era o momento de eu adquirir experiência. E eu sabia, assim, que isso seria bom para mim, essa questão da experiência. Porque as pessoas cobram, né? Sim, você leva o seu currículo, as pessoas cobram experiência. Você vai atender a gestante, ela pergunta quantos partos você atendeu. A gente estava até falando isso aqui antes de começar a live, né? É aquele dilema Quem veio primeiro? milenar. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí é a mesma coisa do serviço, né? Para mim atender parto, eu preciso ter experiência. Mas para mim ter experiência, eu preciso ter trabalhado, ter atendido o parto, né? Sim.
Então, se não tiver essa vontade mesmo, esse ímpeto, né, essa força de vontade de falar assim, não, peraí, eu quero aprender, deixa eu fazer, deixa eu pegar, deixa eu aprender com quem tem mais experiência, né? Sim, e ainda Até mais... mesmo, vamos supor, uma emergência obstétrica, uma emergência neonatal, você tá do lado de uma pessoa que tem experiência, ela vai te passar segurança, né? E quando você não sabe como agir, você vai entrar em desespero, você vai, enfim, você vai ficar nervoso e você não vai conseguir agir, né? Então é realmente, talvez pode ser que até alguém gere um trauma porque não teve essa segurança de alguém que estava lá para ajudar mesmo, né? E olha só que interessante, quando eu comecei a minha mentalidade era a seguinte, eu queria fazer algo novo. Então, talvez as pessoas que estão assistindo aqui a gente tá pensando em fazer algo novo. Enfermeira obstetra, né? Mas eu quero empreender, quero fazer algo novo. Como eu vou ter experiência para fazer algo novo, né? Então, assim, eu pensava... Mas não era tão novo assim, né? Era o Porque... parto domiciliar. Então, assim, eu sabia que Sim. na assistência ali do hospital, eu sabia já, eu via as mulheres parindo, né? Quem já me acompanhou na Liorá, sabe, assim, que eu conto essa história. Eu vi as mulheres parindo, vi partos lindíssimos, os da banheira, vi partos maravilhosos, mas vi muita violência obstétrica. Mas vi muitos partos em que as mulheres não foram atendidas, né, nos seus desejos, foram, assim, procedimentos desnecessários. E eu queria, por mais que essas mulheres tivessem partos muito lindos, eu via que faltava uma liberdade para elas, algo que só a casa poderia dar. Então, daí, como eu já tinha ido para fazer o curso, meu curso de doula foi em São Paulo, eu já tinha planos para iniciar uma equipe de parto domiciliar aqui, eu sabia que eu ia começar, eu tinha que começar com algo. Eu tinha que Então começar com você está falando uma coisa experiência. interessante aqui. Não é qualquer experiência, né? Você tem que estar, no mínimo, no lugar onde os atendimentos do parto sejam adequados, né? Uhum. Não basta bater na porta de qualquer hospital e falar, deixa eu trabalhar aqui, e talvez as práticas obstétricas não sejam tão adequadas, né? É isso que você está querendo dizer, ou não? Não, assim, eu penso assim, eu precisava, por exemplo, saber fazer uma sutura. Precisava, porque em casa eu sabia que eu sou a responsável técnica. Se a mulher tiver um tipo de laceração, eu que tenho que suturar. Então eu tinha que ter habilidade em suturar. Então, assim, eu sabia o que era novo para mim, o que esse novo, o que o parto domiciliar traria de responsabilidade para mim? A responsabilidade técnica de atender o parto. Então, o que eu tenho que saber fazer com propriedade? Eu tenho que saber fazer uma rafia de uma sutura, de uma laceração. E isso eu tenho que saber bem. Então, me apliquei naquilo. Sim. Uma coisa, aí tem um caso bem legal, assim, porque na minha época, né, a minha professora falava assim, você vai ter que formar quando você fazer a sua epísio, seu primeiro epísio. E eu dizia, tá, mas tem indicação de epísio? Se você me dizer uma dessas mulheres que tem indicação de episiotomia, eu vou fazer episiotomia. Mas não tem, né? E daí eu passei ilesa, assim, levei os artigos para ela, falei, ó, essas mulheres não têm, eu já completei, fiz carga horária a mais, então não tem. Então até hoje eu não fiz nenhuma episiotomia, né? Então assim, eu precisava de episiotomia para atender, fazer uma episiotomia para atender parto em casa? Não. Então eu foquei no que eu precisava para fazer esse algo novo, para esse empreendimento. Na época eu nem sabia que era empreendimento, mas eu sabia que era algo novo. Então o que eu precisava fazer, né? Então eu precisava saber algumas coisas técnicas. Para mim era muito importante, né? Agora isso que você falou é muito verdade, assim, porque muitos dos cenários em que a gente vai trabalhar para pegar essa experiência não é um cenário que propõe uma assistência humanizada. São raríssimos, a não ser que seja uma equipe ou um hospital que trabalha na perspectiva humanizada, mas é um pouco difícil. Então, esse é um dos desafios também. Às vezes eu, enfermeira obstetra, sou super humanizada, quero propor uma assistência humanizada para gestantes, para as parturientes, mas eu chego num lugar, é um lugar que tem violência obstétrica, que o médico é o centro da assistência, as enfermeiras obstetras não têm autonomia. Então, assim, esse é um grande desafio também, né? E eu passei também por isso. Onde eu trabalhava, que nem você disse, onde eu peguei essa experiência, foi num lugar em que não tinha, a enfermeira obstetra não tinha autonomia ainda.
Então, a gente foi conquistando a autonomia, né? Isso aí dá um tema para uma live, como conquistar a autonomia também, né? Na assistência. Mas foi isso, assim. Eu acho que o principal é você, para você começar a ter experiência, é você, um bom caminho, é você se voluntariar, né? E isso demanda tempo, mas isso vai te dar uma experiência, um currículo, uma mão. A gente sabe que para a gente atender parto, gente, a gente precisa de mão, de mão. A gente precisa de destreza, a gente precisa atender uma emergência obstétrica, a gente precisa reconhecer um parto que não está indo bem fisiologicamente e que precisa de intervenções, né? Então, assim, essa parte de ter uma experiência é muito importante. Existe eu não sei se é um mito ou é uma crença que as pessoas têm sobre empreender, que é o seguinte: eu tenho que esperar o melhor momento, né? Então eu tenho que esperar ter muita experiência, eu tenho que esperar eu ter todos os equipamentos, bom, aí essa questão de equipamento entra na parte técnica dentro da segurança do parto. Ou tá? eu preciso ter os melhores equipamentos. Os melhores equipamentos. Eu preciso, enfim, ter a melhor parceira de parto, e aí eu vou começar a minha equipe de parto, né? Então isso é um grande mito, certo? Se você olhar as grandes empresas que estão até muitas delas listadas na Bolsa de Valores, elas começaram dentro de uma garagem de carro, né? Começaram com o seu MVP, né? Que é o mínimo produto viável, jogaram no mercado, às vezes mal feito, de mau gosto, de má qualidade, alguém pagou por isso, né? E aí eles falaram, opa, bom, se alguém tira o dinheiro do bolso para pagar por alguma coisa, é porque isso tem potencial, né? E aí muitas vezes tem gente que faz lá um business plan, o melhor produto, contrata o melhor engenheiro, o melhor não sei o quê, e aí joga para o mercado e não era exatamente aquilo que as pessoas estavam querendo, né? Então, ou seja, você perde uma energia muito grande esperando o melhor momento, se preparando, enfim, você perde recursos financeiros para esperar o melhor momento, né? Então, isso é falso, né? Se você precisa de experiência para começar, faça como a Laura falou, vai lá e se voluntaria, né? Vai no hospital que tem algum projeto de iniciação científica, não sei, alguma parceria com a sua universidade ou com alguma universidade, procura um responsável técnico e fala, olha, tô aqui, enfim, né? Vai ter gente que vai ter hospitais que vão ter aberturas, vão ter hospitais que não vão ter aberturas, mas o acerto é uma série de erros que acontecem e uma vez você vai lá e acerta, né? Sim. E só contar uma pequena história aqui. Uma vez eu queria, um pouquinho antes de casar com a Laura, eu queria montar uma marcenaria. E aí eu conversei com meu pai, falei, olha, vamos montar uma marcenaria, taraná. Eu sempre tive esse ímpeto de empreender, né? E aí eu falei assim, pai, vamos montar. Aí ele estava meio relutante, ele tinha um outro negócio que ele não queria deixar para vir comigo, e aí eu insistindo muito, eu falei, deixa que a mãe cuida do outro negócio lá e a gente vai junto empreender em outra coisa. E aí ele estava muito relutante, aí um belo dia eu fui lá e vendi um projeto de imóveis planejados. Ah, não, um pouquinho antes disso. Eu falei, bom, eu não tenho experiência com marcenaria. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso conhecer uma marcenaria. Eu preciso trabalhar numa marcenaria. E aí, simplesmente, eu fui lá, peguei meu currículo, botei debaixo do braço, bati umas 2 ou 3 lá, falei, olha, eu quero trabalhar, eu quero aprender, eu quero muito trabalhar, e se você não quiser me pagar, você não me paga. E aí o cara falou assim, nossa, né? Acho que ele pensou, que esse louco aí, né? Aí ele falou, não, mas beleza, eu tô precisando de um ajudante aqui, e aí você vem cá. E fui, comecei. Fiquei mais ou menos uns 6 meses lá, então eu aprendi todo o processo produtivo de um móvel, por exemplo, né? Desde da onde que comprava, como é que a gente armazenava as peças de MDF, enfim. Como é que funcionavam as máquinas? As máquinas, aprendi todas as máquinas, né?
E aí era engraçado, porque tinha uns ajudantes lá, e aí eles falavam assim, não, você é ajudante, você não pode encostar nas máquinas. E eu, assim, dentro de uns 2 ou 3 meses, eu já estava operando as máquinas, coisa que eles não faziam, porque tinha uma lei lá dentro que o ajudante não podia mexer, né? É claro, entra dentro daquelas questões de segurança do trabalho, tarará, mas eu ia lá e me enfiava lá e aprendi a mexer em todas as máquinas. Sabia, não tão bem quanto o marceneiro que tinha 10, 15 anos de experiência, mas eu sabia. E aí eu saí de lá e aí falei, pai, tô pronto, eu sei o que a gente precisa, vamos, assim, tô pronto entre aspas, tá? Porque se de fato eu fosse esperar o melhor momento, ter as melhores máquinas, né? Tem máquina que custa 50 mil reais de marcenaria. E a gente comprou uma de 10, né? Se você for montar hoje uma marcenaria top, você vai gastar uns 500, 600 mil reais. E a gente começou com uma salinha de 10 por 50, pequenininha, e a gente começou ali, né? E aí ele estava muito relutante, né? Foi no momento que eu intimei ele mesmo, falei, vamos, quero abrir, a gente vai começar. E aí eu fui lá e vendi um projeto. E aí falei, pai, eu vendi e era um projeto grande, né? Não era muito grande não, mas assim, de valor era um valor alto. E aí óbvio, eu pedi um prazo grande, né? Pedi um prazo grande para entregar, porque eu não tinha nada. E aí falei, pai, agora você vai ter que me ajudar a entregar. Eu prometi, eu vendi, a gente vai entregar. E aí eu me lembro que, acho que esse primeiro ali, que foi o divisor de águas mesmo, eu falei assim, não, eu vou entregar o melhor projeto que eu puder entregar, eu vou entregar. E aí a gente entregou bem antes do prazo, porque daí ele já me ajudou, ele, óbvio, né, ele é muito mais velho que eu, já teve vários empreendimentos, eu era muito novo, e aí ele foi me ajudando a negociar, alugamos uma salinha pequena, e ele já foi lá, deu uns cheques lá para comprar a serra, parceladão, e aí eu tinha recebido antecipado do cliente, né, para fazer os móveis, comprei as chapas, algumas coisas que já dava para deixar cortada, e aí a gente foi lá e montou e entregou, enfim. E aí começamos esse negócio, tá? Daria uma live aqui de 2 horas para falar sobre esse negócio, né? Depois, posteriormente, eu saí, né? O meu pai tá lá até hoje com a marcenaria, eu saí, e aí mais para frente eu vim empreender com a Laura, né? Mas para mostrar o quê? Que você não pode esperar o melhor momento. Você não deve esperar o melhor momento. Né? E olha só, eu trabalhei 6 meses numa marcenaria, né? Num salário de ajudante, que era um salário bem baixo, para mim aprender. Quase arrancou o dedo fora. Quase arranquei o dedo fora. Mas aprendi, né? Eu entrei lá e aprendi. Até hoje você dá dicas assim, né, pro seu pai, né? Pai, esse móvel tem que ser assim, esse móvel tem que ser assado. E aí eu me especializei nessa área de projetar os móveis. O meu pai era mais na parte da fabricação, né? Enfim. Sim. E uma coisa, a gente já fez uma live aqui, depois vocês podem ir no IGTV do Viver de Parto, que tem uma live bem legal sobre como você começa a atender partos. E aqui a gente está falando como ter experiência, então isso tem muito a ver com começar, né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante, uma dica para quem quer começar também, meu Deus, o Chicão tá regurgitando tudo. Para começar, que é bem para ter experiência, na verdade, geralmente nas cidades já tem, ou se não tem, você pode ser a primeira, já tem algumas referências de humanização de parto, né? Então a gente sabe que existe essa onda, esse movimento de humanização do parto. Então vai lá no Google, procura enfermeiro obstetra, ou médico, ou doula na sua cidade, ou algum hospital que oferece esse serviço. E como o Matheus disse, vai lá, converse com o responsável técnico, converse com o médico daquela unidade, converse com o diretor do hospital, fala que você quer se voluntariar para você ter experiência, para você ajudar, né? Eu acredito que muita gente fica sensibilizado com isso, né? Com pessoas que querem ajudar, que querem aprender, que querem agregar algum valor. Tem algo que eu fiz também, pai, bem legal, que eu acho que também tem essa parte da assistência técnica, de você ir para o hospital, de você aprender procedimentos, de você aprender fazer intervenções ou não, enfim.
você aprender tecnicamente a assistir um parto, mas eu acho importante aquelas iniciativas que eu tive quando eu comecei a atender partos também, até para eu ter um nome, porque ninguém sabia quem era a Laura, né? Então, assim, Sim. a experiência tem muito a ver com essa questão dessa autoridade que você vai gerando. Como que a Laura vai atender meu parto, sendo que eu procuro o nome dela no Google, eu não acho, sendo que eu converso com uma outra gestante, ela não tem uma referência. Então, assim, isso também vai sendo criado quando você tem experiência. Então, assim, a Sim. assistência ao parto não é só você ir lá assistir o parto, né? Então, nessa época eu também, olha só que interessante, eu fui trabalhar numa unidade de saúde da família rural, e eu só fiquei lá porque lá eu atendia famílias. E lá eu podia fazer, por exemplo, preventivo das mulheres. Então, eu conversava muito com as mulheres sobre a saúde delas, sobre os partos delas. Lá eu podia fazer pré-natal. Então, assim, eu não atendia diretamente o parto, mas eu estava ali Uhum. ajudando outras mulheres. E aí, aqui na minha cidade, o que a gente fazia? A gente começou a fazer uma roda. Lembra? Uhum. A gente fazia uma roda de gestantes. Então, na roda de gestantes, a gente fazia um nome, a gente levava o que a gente aprendia no hospital e nos nossos estudos, a gente levava para gestantes. Isso elas iam conhecendo a gente. Sim, Ah, sim. então a Laura é uma pessoa que atendeu partos em tal maternidade e faz roda de gestantes, atende pré-natal. Então, assim, não é só você assistir o parto propriamente dito, né? Mas você. E aquela época nem tinha tanto acesso às redes sociais. Hoje Sim. você também pode adquirir experiência ajudando outras mulheres até online, Uhum. Uhum. né? Outro dia desse eu estava conversando com um fotógrafo que ele precisava de um portfólio, né, de referências do trabalho dele na área de alimentação. Ele era especializado em fotografia de alimentação. Uhum. E aí ele foi lá, procurou 2 ou 3 chefes de cozinha lá, famosos, enfim, falou e se ofereceu, falou, olha, eu quero começar nessa área de fotografia, de alimentos, enfim, e eu preciso de um portfólio. Eu posso fotografar os seus pratos, eventos, alguma coisa assim. E aí, assim, ele começou, fez o nome dele fotografando 3 ou 4 chefes de cozinha lá estratégicos, né? Para quando alguém precisasse do serviço dele, ele já tinha um portfólio, né? Então isso é muito interessante também. A mesma coisa se aplica para o atendimento a gestantes, né? Você tem Uhum. que ter um portfólio de partos que você já atendeu, né? Eu não estou falando de fotos aqui, mas estou Sim. falando de experiência, né? De bagagem, de partos na modalidade que você vai atender, que você já tenha experiência, né? Sim. Eu acho isso E, importante também. e, e também, assim, se você tem a oportunidade de ter uma equipe que, poxa, é a equipe que você sonha, a equipe que você sonha em ser, a equipe que você quer aprender, não tenha vergonha de ir atrás. Eu lembro da história, que eu vou contar uma história real, né? Que aconteceu com a gente, que foi a história da Ana. A gente vai voltar, não sabemos como vai ser essa pandemia, mas a gente fazia cursos religiosamente, semestrais, né? Aqui na Liorá para profissionais. A gente fazia cursos presenciais aqui em Cuiabá. Então vinha gente de outro estado, vinha gente do interior, vinha gente daqui. Então a gente tinha o parteria urbano e emergências, né? A gente fez também um curso de sutura, Suturas. que foi bem legal, um curso prático. Mas o parteria era o principal, assim. E aí a gente percebeu, a gente sempre percebe que nas turmas tem sempre uma que Esse se ano ia ter desab... um de pré-natal, né? Mas aí Nossa, a gente com a fez. pandemia não foi possível. O corona não deu certo. Enfim. Aí a gente fez. E sempre nos cursos tem uma pessoa que se destaca mais, né? E nesse tinha duas pessoas, e eu lembro que a Ana sempre perguntava, conversava, você via que ela gostava de parto. E eu conheci a Ana já da faculdade, porque eu fiz faculdade na federal, ela também fazia. E aí, depois do curso, depois que passou tudo, a gente entregou certificados, ela chegou para mim e falou: Laura, é o seguinte, eu admiro demais a sua equipe, admiro demais como vocês abordam o parto, a forma, né, tão acessível que vocês transmitem o conhecimento, adorei o curso e tal, mas eu queria te pedir algo. Então tá bom, pode pedir. Aí ela falou assim, eu queria fazer um estágio com vocês. Ela disse, não precisa me pagar. Ela já disse assim, eu quero fazer um estágio, eu quero aprender, porque eu acho muito legal a abordagem de vocês, tanto para o parto hospitalar quanto para o parto domiciliar.
e eu quero aprender com vocês. E aí, olha só, a gente fica morrendo de vergonha de fazer esses pedidos, né? Mas ela me pedindo aquilo, meu coração até amoleceu tanto que virou colação. O meu coração amoleceu, porque eu disse, nossa, uma pessoa que quer aprender, tão disponível assim, né? Eu lembro que eu comentei com o Matheus, porque o Matheus sempre me ajudou nos cursos, na organização, a gente sempre fez a parte da técnica e ele a parte da logística dos cursos. E aí eu disse para o Matheus, eu falei, amor, tem essa enfermeira que quer e tal. E foi bem na gravidez da Tereza, né? Então, como eu tô sempre grávida, né, amigas? Então, assim, inclusive, se quiser uma live especial de como conseguir o backup ideal, porque você tá gestante, ou como ser enfermeira com vários filhos, a gente pode dar também essa live. Mas, enfim. E aí, a Ana, a gente tá precisando de uma enfermeira. Eu falei, não, a gente não vai nem abrir um processo seletivo, a gente já tem a enfermeira. Porque ela queria muito atender. Só que tinha um negócio. A Ana, ela tinha experiência como enfermeira. Ela não era enfermeira obstetra. Ela era enfermeira obstetra, mas ela não tinha experiência na área da enfermagem obstétrica. Mas veja só, o que eu precisava? Eu precisava de alguém que quisesse aprender. Sim. E alguém que, principalmente, gostasse dessa área, tivesse paixão por essa área. Porque, gente, vocês sabem como é. A gente é chamado Natal, Ano Novo, à noite. A gente larga aniversário de filho para atender gestante. A gente responde gestante, não tem dia, não tem horário, a gente fica disponível o tempo todo. Então, se você não ama, se você não tem... A gestante está lá em trabalho de parto, ela quer te xingar, te morde, ela fala que não vai aguentar. Se você não tem amor, se você não tem paciência, se você não tem aquela consciência de que o parto é algo da mulher, se você não tem aquela empatia, vamos dizer assim, não dá certo. Então, eu precisava daquilo que a Ana se dispôs. Eu não precisava tanto da experiência. Eu sabia que a experiência ela ia conseguir com o tempo. E veja o que aconteceu com a Ana. Ela entrou para a equipe, e aí a gente dizer que ela era o pé frio. Ela entrou para a equipe, e os primeiros partos que ela atendeu, vamos dizer, os primeiros, sei lá, 7 partos que ela atendeu, sei lá, não deu uma dezena, foram partos que só tinha emergência obstétrica. Então, tinha uma distócia de ombro, tinha hemorragia pós-parto, tinha um parto que tinha um posicionamento do bebê, virou cesárea. A gente até dizia, não chama a Ana de parceira, porque se chamar a Ana de parceira, o parto não vai dar certo. Vai ter algum tipo de emergência. Então, ela foi pegando experiência, sabe? E aí, depois que ela entrou na Liorá, ela começou a atender partos com a gente, ela né? E aí ela ia atender partos com as mais experientes. Então, em todos esses partos que teve emergência, tinha uma outra enfermeira que tinha aptidão para atender essas emergências, e ela foi aprendendo na prática como fazia. E aí depois ela passou num outro concurso, enfim, e foi atender. Hoje ela tem muito mais experiência, porque ela também atende no hospital, né? Como enfermeira obstétrica. Aí, ó, eu falei para vocês que ia vir cocô, eu falei para vocês. Então, essa é a única live que tem cocô no Brasil. Mas então, é isso. Então, ela se propôs. Eu acho que a vontade, né, da pessoa de aprender é primordial, né? Porque às vezes a pessoa, quero muito atender parto, quero muito trabalhar com determinada profissão, e aí ela tá lá, mas ela só tá cumprindo um buraco, vamos dizer assim. Né? Se ela não tem a vontade de pegar e chamar o trabalho para ela, né? Tem uma sutura, olha, posso fazer a sutura? Mas eu não sei direito. Não, fala, eu posso fazer, você me ajuda, você me ensina? Eu não sei, me ensina. Eu não sei, né? Então, acho que isso é fundamental para conseguir experiência, né? Para conseguir experiência. E assim, a Ana não recebeu os partos. Depois a gente viu que ela era uma ótima parteira e que ela já tinha aptidão. Ela ia só para assistir, acompanhar as outras enfermeiras, né? E que ela já tinha aptidão para entrar na equipe. Então ela entrou e logo ela começou a ser remunerada. Então, assim, às vezes tem essa preocupação, mas eu vou trabalhar até quando de graça, né? Mas não, você vai tendo experiência e você vai conquistando isso, né? Então, assim, a gente até... Na verdade, assim, não é de graça. Acho que a pessoa ela tem que entender que ela está ganhando com aquilo. Né? Ela está ganhando. Porque muitas vezes o hospital não ia ter, não tem espaço para receber aquela pessoa.
Então, ele vai ter que destinar recursos para ensinar aquela pessoa. Ele vai ter que reduzir o trabalho de um profissional para ensinar aquela pessoa. Então, querendo ou não, é um investimento que você está recebendo, né? Então, até mesmo se você fosse trabalhar de graça no hospital, você está ganhando com isso, né? Você está ganhando. Sim. E aí eu percebo também que muitas das pessoas que tiveram sucesso, elas tiveram um tempo em que elas fizeram um trabalho voluntário, elas se voluntariaram para aprender algo, né? E como eu disse, você não é uma coisa, não é de graça, você não vai ficar lá, né? Você vai aprender algo de muito valor, assim. Sim. Então, isso às vezes é muito melhor do que muito pagamento. Eu lembrei de uma história aqui. Mas isso também a gente está falando aqui, né, amor? No caso de uma pessoa não conseguir um serviço, né? Sim. Porque muitas vezes você consegue entrar num hospital, né? Que está precisando, ou numa equipe que está precisando, né? E trabalhar normalmente, né? Sim. Você vai estar aprendendo, você deixa bem claro isso, que você não tem experiência, que você quer aprender, enfim, né? Mas às vezes isso não é possível, né? Não é todo hospital que está contratando, não é toda equipe que está aderindo a novas integrantes, né? Sim. Mas no caso de você conseguir, melhor ainda, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei, eu estava contando a minha história. Eu tinha experiência em parto hospitalar, mas quando eu fui atender parto domiciliar, eu não tinha experiência. Então, assim, eu tinha na época o Orkut, que estava na transição, era um Orkut da Laura Padilha, porque era doula, tinha até uma logo feita em Paint, muito antiga, uma logo feita no Paint. Então, assim, eu fiz aquela minha transição de doula para enfermeira obstetra. O Orkut já tinha um Orkut da Liorá. E aí eu pensei... Como que é? Você atendia partos antes de ser enfermeira, isso, como doula. Isso. Aí você fez a pós e continuou atendendo um pouco como doula, né? Ou você já foi direto para atender verdade, parto? Assim, quando eu fui fazendo a minha pós-graduação em enfermagem obstétrica, eu atendia partos hospitalares ainda, né? Só que daí eu atendia como uma enfermeira obstétrica. Mas as pessoas me procuravam na internet e parecia que eu era doula. Então, eu precisei... Mas você era doula? Eu era doula, eu tinha feito o curso. Certo. Né? Mas eu precisei fazer essa transição, porque as pessoas não sabiam. Você perguntava, a Laura é doula, mas eu dizia, mas eu não sou doula, eu sou enfermeira obstétrica. São coisas diferentes, a gente sabe que são responsabilidades diferentes, são procedimentos que uma profissional faz, a outra não faz. Enfim, então eu precisei fazer essa transição. Né? Então, quando eu fiz essa transição... Mas assim, depois que você se formou, ainda você atendeu muito tempo como doula, né? Atendia partos hospitalares, mas já não era mais como doula, era como enfermeira obstétrica, né? Porque eu fazia toque, porque eu escutava batimento, né? Coisas que doulas não fazem. Mas, enfim, então eu não tinha experiência em partos domiciliares. E aí, aquela coisa, eu tinha que começar para eu ter experiência, né? Então, aí era a questão do ovo da galinha. Não tinha jeito. Então, daí, eu estava muito aberta, querendo, assim, rezando para que aparecesse a oportunidade. E aí foi quando, no Orkut, por que eu disse Orkut? Porque a minha primeira cliente veio via rede social, né? Ela me mandou uma mensagem no Orkut dizendo que ela queria um parto domiciliar. Ela já tinha tido 2 partos normais. O Chiquinho tá puxando aí o microfone. Meu Deus, Chicão. Ela tinha tido 2 partos normais anteriores e ela morava em outra cidade, ela queria um parto domiciliar. Aí o que eu disse para ela? Como eu não tinha... Essa foi a médica, né? Não. Ela era nutricionista. Como eu não tinha uma pessoa para pedir emprego, na verdade, meu patrão era o cliente, né? Eu falei para ela, tudo bem, eu não tenho experiência, né? Então eu tive que falar com ela, eu não tenho experiência, mas eu quero muito ter experiência. Eu preciso que você, né, pague adiantado para mim, eu compro os materiais e eu atendo o teu parto. E ela, beleza, o que precisa, né? E aí eu fui atrás dos equipamentos, o que precisava, fui atrás da minha parceira de atendimento ao parto, fui atrás do que eu precisava, assim como eu fiz esse raciocínio do que eu precisava fazer no atendimento ao parto hospitalar para começar a atender partos, eu também fiz o que eu precisava ter numa equipe de parto domiciliar. E aí eu fui atrás e comecei a atender. Né? Então, assim, e ela sabia, deixei muito claro. Então, a gente precisa deixar, se esse é o seu caso,
Deixa Sim. claro para gestantes. Isso vale para uma assistência ao parto domiciliar, isso vale para assistência ao parto hospitalar. Chega para o teu cliente e fala, olha, é meu primeiro parto, eu quero muito aprender. Nessa época você não tinha logo, não tinha contrato, A não logo era do tinha... Pentia. não tinha equipamento. Não, tinha nada. Tinha só vontade. Tinha só vontade de atender. Vontade e o Corém. É verdade, você tem que ter. E aí eu tinha experiência do hospital, que me dava uma segurança, né? E aí eu fui atendendo os partos hospitalares, domiciliares, e a experiência foi vindo, né, do parto hospitalar. As emergências foram aparecendo. E aí o que aconteceu também? Eu fui fazendo cursos. Ah, olha só. Eu fui fazendo cursos. Então, assim, eu fui me capacitando, porque o que a gente aprende também, eu acho que muitas enfermeiras, se você está me ouvindo, pode passar por esse dilema também. A gente aprende muita coisa errada. A gente aprende a manejar uma hemorragia pós-parto do jeito errado, com um médico tal que ele faz assim, é o jeito dele de atender hemorragia pós-parto. Não tem jeito dele de atender hemorragia pós-parto. Existem protocolos internacionais. Sim. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer cursos para aprender como manejo hemorragia pós-parto. Interessante você ter falado isso, porque a gente está falando muito aqui de experiência, né? Uhum. Experiência, mas a experiência também está embasada, vamos dizer assim, fundamentada no conhecimento, né? Porque até estava contando esses dias aqui para os meninos aqui da Liorá, uma história de dois lenhadores, né? Um lenhador era jovem, né, musculoso, forte, esbelto, grande, igual eu, assim, né? E o outro lenhador era um senhor, né, meio magro, com músculos razoáveis, assim, e uma certa idade já, idoso, né, um lenhador mais velho. E aí foi feita uma competição, né? Foi feita uma competição para ver quem derrubava uma determinada árvore lá mais rápido, né? Em menor tempo. E aí soltaram os dois. O lenhador novo foi lá e começou a bater o machado na árvore, que nem um louco, desesperado, empregando toda a força dele, né? E ele olhava para trás, olhava para o lado, o velho estava sentado. E aí que ele botava mais força, ele falava, bom, agora tá ganho, né? Agora é só eu aplicar mais força aqui que eu vou ganhar. Olhava para o lado, o velho estava dando umas machadadas. Aí ele fazia mais rápido, com mais força, olhava para o lado, o velho estava sentado. Chegou no final da competição, o velho derrubou o tronco primeiro, e aí o lenhador velho, o lenhador novo perguntou, mas por que você ganhou, né? Sendo que eu fui mais rápido, eu sou mais forte. Aí o lenhador velho falou assim, não, enquanto você estava empregando esforço burro, né? Eu estava aqui afiando o meu machado e fazendo o emprego de força correto, né? Adequado. Uhum. Com a ferramenta devidamente afiada, né? Então, agora eu não sei por que eu falei isso. Já viu? Eu sei por que isso foi isso. Porque ele utilizou o conhecimento. O outro não tinha conhecimento, sim, ele usou exatamente, só a força. E o outro exatamente. tinha conhecimento. Então não adianta muito você ter Tá muita vendo, experiência. gente? Por isso que o homem tem que ter a mulher. Tá Vocês vendo, entenderam, gente? né? Porque a sociedade tem que ter duas partes, um longe do outro. Vai. Exatamente, essa foi a relação que eu tava fazendo. Aí, no meio da história eu falei, o que era mesmo? Não. Enfim. Meu marido ser meu marido. É exatamente isso, né? O lenhador jovem, vamos dizer, entre aspas, que ele tinha uma certa experiência, né? Mas não tinha o conhecimento do lenhador velho, né? Que ele tinha a força, mas a força adequada. Né? Ele tinha experiência, mas alinhada com o conhecimento. E ainda para nós, enfermeiras obstétricas, o conhecimento certo é muito importante. Por quê? Porque a gente aplicando o conhecimento certo, a gente não está falando só de árvores, né? A gente está falando de salvar vidas. Sim. Então, se você tem uma hemorragia pós-parto e você tem um conhecimento aplicável, correto, você salva uma vida. E se você tem algo errado, criado pela cabeça sem uma comprovação científica, sem nenhuma complicação,
aplicação, uma eficácia, você vai perder aquela mulher, aquele bebê, né? Então, assim, é importante que você tenha um conhecimento certo para você salvar vidas, né? E principalmente também para te dar segurança, para se, sei lá, acontece alguma coisa, algum processo judicial, alguma coisa. Não, tá aqui, ó. A minha prática é baseada em evidência, baseada em estudos, né? Então, assim, o conhecimento é muito importante. Eu lembro que quando eu fui assistir o meu primeiro curso de partos domiciliar, de emergências obstétricas em partos domiciliares, eu saí de lá meio assustada, assim, e dizia, será que eu quero isso mesmo para mim? Porque pode acontecer muita coisa ruim. E será que eu estou preparada? E aí eu vi que eu tinha que ter aquele conhecimento para atender aqueles partos. E aí eu fui, as emergências foram acontecendo, de hemorragia pós-parto, de aderência placentária, de reanimação neonatal, e eu lembrava que eu tinha o conhecimento e o treinamento. E isso, de fato, salvou as vidas das mulheres, né? Pausa para TT. É interessante. Eu gosto muito de acompanhar alguns canais de aviação. Olha eu fazendo mais uma analogia aqui. e lá fala muito sobre o treinamento dos pilotos, né? E olha só, talvez é uma das profissões mais delicadas que tem no mundo, né? Também é o piloto de avião, né? Porque ali não pode ter erro também. Né? Assim como a enfermeira obstétrica, o médico, você não pode ter erro ao pilotar um avião, né? Então, ele fala muito sobre a importância do treinamento das emergências, né? Então, vamos supor lá, perde um motor. Então, ele já sabe, ele já tem na cabeça tudo que ele tem que fazer exatamente para que esteja tudo dentro da normalidade. Então, hoje a gente sabe que se um avião é bimotor e ele perde um motor, o avião não vai cair e despencar, né? Então, e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então, primeira coisa, eu tô chutando aqui, tá? Não tô falando, não sei como é que é. Mas você tem que cortar o combustível daquele que vai para aquele motor. Tem dispositivos que jogam uma água lá para apagar o incêndio, se tiver, enfim. Você tem que fazer um alijamento de combustível para você pousar, você tem que avisar a torre, enfim. É uma série de sequências ali que você vai fazer para que a emergência esteja controlada dentro dos seus meios de controle, né? Então, a mesma coisa se aplica para a obstetrícia, né? Se você sabe exatamente o que fazer, se você tem o conhecimento técnico, a experiência, né? Você vai ter tranquilidade naquele momento. Você não vai falar, meu Deus, estourou o motor, vamos todo mundo cair. Se o piloto fizer isso, né? Imagina só o que acontece, né? Então, não vai passar a segurança para o copiloto, as comissárias vão ficar nervosas, os passageiros vão enlouquecer, né? Então, mesma coisa para a enfermeira. Se ela falar, meu Deus do céu, um sangramento aqui, enfim, né? Vai desandar esse voo aí. Sim. Então, assim, acho que é importante a gente... Eu até estava pensando aqui, sempre que o pessoal está acompanhando a gente, né? A gente fazendo lives com frequência, sempre quando vem ouvir a gente, que pega um caderninho, né? Um papel, isso é importante. E uma caneta, para você anotando, porque muitas vezes a gente tem os insights ou pega as dicas, e aí aquilo ali fica na cabeça, aquilo ali se perde, e você não consegue aplicar na tua vida. Né? Inclusive, ainda bem que você falou isso, amor, o nosso próximo conteúdo vai ser sobre planejamento estratégico, né? Nós aqui na Liorar já fizemos nosso planejamento estratégico, né, para 2021. Então, eu acho que é fundamental, não só para o negócio, para a empresa, mas no pessoal também, fazer o planejamento estratégico do próximo ano, né? Sim. E você tem que planejar e tem que saber quais são as tarefas que você vai executar para que aquilo se torne realidade, né? Então, nada melhor que agora, no final de 2020, né, esse famoso 2020, a gente fazer o planejamento estratégico para 2021. Sim. Uma das coisas dentre as quais nós planejamos, né, nós queremos nos tornar a maior escola de empreendedorismo para enfermeiras obstetras do Brasil, tá? Então, olha só, hoje é a nossa primeira live no YouTube, talvez lá não deve ter nenhuma visualização. Mas nós temos em mente que nós queremos ser a maior escola de empreendedorismo para enfermeiras obstetras do Brasil. E nós vamos ser uma referência. E
para isso a gente tem que aplicar o que a gente fala para a nossa audiência aqui. Sim. A gente tem que começar como a gente está começando, né? E a gente já tem experiência nisso, né? A gente já tem ali 8 anos atendendo. E a gente quer dividir com vocês para a gente começar esse processo de ajudar outras equipes também juntos, né? Então, esse é um processo em que a gente vai criar experiência fazendo também, né? E a gente sempre quer ter em mente isso na cabeça, né? Porque talvez uma enfermeira que está começando hoje, olha a equipe melhorar com um monte de enfermeira, um escritório, a gente vai até mostrar o nosso consultório novo, né? Um escritório, um consultório, enfim. E fala, ai meu Deus do céu, nunca vou chegar lá, né? Mas a gente também começou numa garagem, né? Entre aspas, tá, gente? Não, a gente começou praticamente numa garagem igual a Apple, a Microsoft, né? Não, a gente teve o Day assim, One, né, da Melhorar. Eu comecei, porque eu atendo muita gente de fora, né? Sim, do interior, de outros estados. Então, meio que acontecia, a gestante vinha, me procurava via rede social, via, né, enfim, a gente conversava, e a gente marcava um café para a gente se conhecer, eu li o contrato, explicava o meu trabalho, e eu dizia, onde que eu vou examinar essa gestante? Lá na Padaria América. Lá na Padaria América, eu me patrocino na Padaria América. Aí eu ia pensando, gente, onde que eu vou... Verdade, podia ter um patrocínio mesmo aqui, de um salgadinho, né, da Padaria América. Vamos ver se vamos mandar esse para a Padaria América. No próximo podcast a gente vai trazer as meninas, vamos trazer um salgadinho. E aí eu pensava assim, onde que eu vou examinar essa gestante? E aí um dia eu comentei isso com uma amiga minha, que tinha um escritório de arquitetura, e aí eu expliquei para ela, falei, não, eu fico com vergonha, porque não tem, assim, a não ser que a gestante venha ficar na casa de um parente ou num hotel, eu consigo avaliar, mas eu não tenho um consultório. E aí ela dizia, não, eu tenho uma sala. Então, durante 8 anos, o consultório da Melhorar foi numa sala de arquitetura, né, num escritório de arquitetura. Né? E foi muito legal o tempo que a gente passou lá, enfim. E era assim um consultório que não era um escritório nosso, né? Era uma sala que tinha uma sala pequena. Então a gente tinha na época, eu precisava de uma maca, dos aparelhos para consultar, e a gente foi até que a gente reformou lá, a gente fez lá mais bonito. Então a gente passou por um processo. Sim. Aquele era o que eu conseguia pagar, né? Era um valor mais em conta, enfim. Então, assim, isso foi tudo um processo, eu acho que o planejamento tem muito a ver com isso, né? Hoje a gente está num lugar maior, a gente tem mais salas, a gente tem uma recepção, enfim, né? Tem a equipe do marketing também, né? Do Parer Feliz. Mas quando eu disse da questão do caderninho para vocês escreverem, é para vocês tomarem nota, acho que a gente podia recapitular o que a gente falou dessa questão da experiência. Então, assim, para você que quer ter experiência, é importante você ter essa iniciativa de se voluntariar, nem que seja, tudo bem que seja um voluntariado ou que seja um trabalho que seja não a remuneração que você quer, ou às vezes você pode dar até sorte de ser a remuneração que você quer, né, com o seu trabalho, mas é importante você ter essa iniciativa de ter experiência, de se colocar à disposição. Tirar esse preconceito, né? Esse preconceito de, eu investi 4 anos, 5 anos da minha vida, eu tenho que ser remunerada. Eu concordo com você, eu acho que você tem que ser remunerado mesmo. Mas aí você coloca na balança entre o contrapeso do eu preciso de experiência e eu tenho que ser remunerado, né? Se você conseguir o equilíbrio dos dois, perfeito, né? Se não, você vai ter que escolher por um dos lados, né? Sim. E lembrando, então, assim, tirar esse preconceito aí com relação a isso. Né? E lembrando também que isso pode ser tanto em um hospital, quanto uma equipe de parto domiciliar, quanto fazendo rodas de gestante, quando atendendo gestantes voluntariamente num pré-natal, numa sessão de educação perinatal. Num acompanhamento hospitalar. Vai lá, alguma gestante que você conheça, ou alguém conheça, e fala, olha, eu tô querendo aprender, enfim, posso te acompanhar, posso te doular, né? No atendimento também de consultoria em aleitamento materno, que enfermeiras obstetras fazem. Isso. Sei lá, pintando a barriga. Gente, começando. Vocês têm que ver o desenho. Não. Tem que ter um movimento, né? Tem que ter um movimento. Eu ia começar a contar da pintura de barriga. Você tem que ver. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que pintou barriga nesse Cuiabá. Gente, os meninos que eu pintava, gente, foi eu feio. tenho que mostrar vou mostrar para vocês depois um story. Sabe aqueles Ainda bem que a mãe não ficou assim chateada, senão era para ter chorado. Aqueles bichinhos da caverna, era igualzinho, aqueles bracinhos assim, coisa mais feia.
E eu dizia assim, não, isso aqui é lúdico, tá? O bebê não vai ser assim. Ela, não, pode deixar tranquilo. Ainda bem, né, gente? Mas assim, eu queria, a gestante queria o serviço, eu queria ter uma experiência também naquilo. Sim. Né? Sim. E eu sabia que aquilo era importante para a gestante. Comecei a fazer, claro Sim. que eu vou mostrar a primeira pintura de barriga que eu fiz. Isso está muito relacionado também com a conexão com a Sim. gestante, né? Eu acho que e vou importante. mostrar a última que eu fiz, que eu pintei da minha cunhada, que ficou muito mais bonita. Até quando eu tava pintando, me deu aquele bloqueio, assim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer de novo. Eu dizia assim, porque como era minha cunhada, né, era mulher do meu cunhado, que é irmão do Matheus, quando eu comecei a pintar, eu disse assim para ele, amor, eu não consigo pintar, vem aqui fazer para mim. Ele falou, eu não, você que começou, termina aí. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer, né? Aí o que eu fiz, adquirir, reuni toda aquela minha experiência de pintar. Aí envolve aquele famoso gatilho mental do começou, tem que terminar, né? Se você começou, por isso que é importante botar data nas coisas também. Olha, eu vou fazer isso até tal dia, né? E se você for uma pessoa que cumpre a palavra, aquilo vai te incomodar. Você vai se tacar ali. Se você não cumpre a palavra, não prometa, né? Mas se você tem isso como uma virtude, né? Um valor de, não, eu tenho que cumprir a minha palavra, coloca uma data, fala assim, ó, até tal dia, e leva a sério isso, né? E não fica se dando desculpinhas, né? Eu não vou montar minha equipe de parto por causa disso, porque eu não tenho um consultório, porque eu não tenho um site lindo, maravilhoso, eu não tenho a melhor equipe, ou eu não tenho experiência, né? Então, essa live de hoje aqui já cai por terra essa do eu não tenho experiência, né? Então, no mínimo, você cumprindo isso que a gente está falando aqui, essa é uma coisa que você não vai poder mais dar desculpa, né? Sim, então a gente aí tem um leque, né? Um leque de opções para você começar a ter experiência, para você de fato ter experiência, né? E persistir e ter de fato a tal querida experiência. Lembrando que experiência não é só, retomando, né? O que a gente resumindo já, né? Para encerrar, a gente não tem só experiência atendendo, assistindo aquela parte prática. A gente tem experiência também fazendo cursos e adquirindo conhecimento. Sim. Então, à medida em que a gente adquire conhecimento em livros, em cursos, em treinamentos, em tutorias, em mentorias, a gente vai tendo também essa experiência sendo compartilhado por outros profissionais, né, para que a gente também adquira um conhecimento. Eu posso dizer que é um conhecimento que tem muito valor, porque é um conhecimento elaborado, conhecimento baseado em evidência, um conhecimento que já vem, vamos dizer assim, filtrado, pronto para você, né? Então, assim, isso também é muito importante e isso vai fazer parte da sua experiência. Exato. Né? Mas eu acho que a palavra, né, a atitude principal é essa, é ter iniciativa, é você querer ter experiência. Quando você quer, as portas se abrem, né? Exatamente. E está sempre em movimento, né? Eu também, eu diria que isso é uma coisa muito importante, estar em movimento, né? Então, se você quer estar no meio de um determinado negócio, né? E voltando aqui para aquela questão de quando eu tive a marcenaria, né? Eu fui procurar um emprego, eu procurava pessoas que projetavam móveis, eu ia atrás de marceneiros que tinham mais experiência para conversar, para trocar ideias, enfim. E esse movimento vai te colocando nas oportunidades que vai levar você para frente. Com certeza. Então, beleza? Então é isso. Fechamos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho que seria legal você encaminhar essa live para pelo menos 3 enfermeiras obstetras, né? Sim. Vamos difundir a informação, o empreendedorismo no meio da enfermagem, que eu acho que isso é uma grande dificuldade, uma grande dor das enfermeiras obstetras, né? Porque não se fala isso nas universidades, sobre empreendedorismo, sobre a autonomia dos profissionais, né? Então, acho que encaminhando essa live para 3 profissionais. Porque o objetivo, gente, Matheus disse aí que o objetivo é de ser a maior escola de empreendedorismo de enfermeiras obstetras, mas a gente quer formar uma geração, né? Sim. A gente quer formar uma geração, a gente vai falar mais sobre isso. E a gente não tem medo de estar começando, né? A gente está nesse negócio de formar novas enfermeiras, a gente já trabalhou com cursos, a gente aplicou diversos cursos, mas nessa área de empreendedorismo mesmo, de ajudar as gestantes as enfermeiras a iniciarem o seu serviço autônomo, né?
seja por meio de empresa, seja por meio do serviço propriamente dita por conta própria, nós estamos começando, né? Esse seria talvez o nosso day one, né? Então a gente não tem vergonha, a gente não tem medo de estar começando. Né? Assim como vocês também não devem ter no dia que vocês começarem, ou se vocês já começaram, enfim. E quando a gente se propôs a fazer a geração Pare Feliz no Instagram, eu me estranhava com esse nome, né? Pare Feliz, como assim? Parto feliz, tudo na mesma frase, essas duas coisas, não rima, né? Porque parto geralmente está ligado com sofrimento. Hoje, tipo, e são hoje milhares nós somos uma geração, né? Então a gente quer fazer essa geração de enfermeiras obstetras que sejam reconhecidas pelo seu profissionalismo, pela sua autonomia, e que elas consigam de fato viver de parto, né? Sim. Então por isso que a gente está aqui, vai estar aqui todos os dias com vocês. É isso, né? É isso aí. E aí a gente vai deixar essa live salva no IGTV. O nosso YouTube qual que é? É o da Liorá que está sendo transmitido? Liorá Profissionais. Liorá Profissionais. Isso. Então, se você está ouvindo pelo Instagram, você vai lá no YouTube para você ver a gente no YouTube. É isso aí. Pessoal, um grande abraço. Vem, mãe, vem limpar meu cocô. E até a próxima. Tchau. Chicão, se comportou na live, Chicão? Médio. Não, ah lá. Fechou o olhinho, o pai tá brigando, meu Deus do céu. Meu pai tá brigando comigo. Falando isso com